Pois é, Camila, a gente teve essas notícias recentes, né, de vazamentos de dados, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas aqui no Brasil. Para ser mais exato, as informações dão conta de que houve um vazamento de informações de mais de 223 milhões de pessoas, 104 milhões de veículos e 40 milhões de empresas. É um número relativamente alto, mas é claro que a gente precisa entender quais são os riscos que isso pode trazer. É por isso que hoje eu vou conversar com o Lucas Galvão, que é especialista em cibersegurança. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, João. Muito prazer estar aqui com vocês. Pois é, meu querido, e a gente está com uma missão bem complicada, viu? O que é esse vazamento de dados, né? Um termo relativamente novo para a nossa sociedade. A gente nunca experimentou uma situação tão desagradável como essa, mas é claro que a gente precisa entender quais são os impactos que isso pode trazer para as pessoas que tiveram esses dados vazados. Bom, basicamente os dados são gigantescos, né? A gente teve esse vazamento de dados que abrange desde dados de pessoas físicas, né, cidadãos brasileiros, quanto dados de empresas, dados e informações corporativas. E nesse momento é muito importante a gente começar a adotar uma postura de segurança, né? Isso é a gente redobrar a nossa atenção. Agora, basicamente, quanto a cadastro, quanto a informações que são dadas, né? Muitos criminosos estão se aproveitando desse momento para aplicarem golpes. E golpes simplesmente se pautando nessas informações que estão disponíveis na internet, né? Algumas informações pessoais, ou seja, nome, números de CPF, RG, até mesmo informações bancárias, tá? Uma coisa interessante, Lucas, é que toda vez que eu converso com um especialista da área de tecnologia, eles sempre falam a mesma coisa, que os dados são o recurso mais valioso nesse tempo moderno que a gente vive, né? E aí, a gente sabendo da importância dos dados hoje em dia, em 2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a importância da aplicabilidade dessa lei, a LGPD, e por que as empresas precisam implementá-la para terem um cenário de maior segurança. Certo. Bom, basicamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge aí realmente no sentido de proteger melhor essas informações no mundo digital, né? Sejam para pessoas, cidadãos, seja para o mundo corporativo. E nesse momento, um novo comprometimento em relação às informações se faz necessário, ou seja, se as empresas falham, né, seja através de um banco de dados que foi ali mal utilizado, até mesmo a informação de um prestador de serviço que vazou, tendo acesso de origem da empresa, essa empresa deverá ser penalizada, né? E a gente agora está entendendo todos os esforços, né? É uma corrida, é uma corrida maluca, porque a gente até tem instrução para fazer isso, mas cada empresa está fazendo de um jeitinho diferente, né? O ideal é que as empresas cumpram as etapas que são emergenciais, né? Ou seja, é saber aí de todas as informações que circulam dentro do negócio. A gente recomenda também que tenha, no mínimo, uma política de proteção de dados. O que é essa política? É eu estabelecer dentro da minha empresa uma conduta mínima de segurança a qual eu quero que o meu funcionário tenha ali no dia a dia, né? É um de segurança. E não só isso, eu faço com que o meu funcionário, com que os meus prestadores de serviço, qualquer parceiro que eu estou trocando informação, se comprometa com aquela sensibilidade, né? A lei ela é bem clara em alguns pontos, né? Tanto do ponto de vista de consentimento de informação, da aplicabilidade das multas, e ela tem um rigor bem forte, né? São multas que podem chegar aí até 50 milhões de reais ou incidir em cerca de 2% de faturamento. Então a gente está dizendo que quem está investindo agora e se readequando está fazendo até um seguro, né? Porque o que é um investimento básico para ter uma proteção garantida do que pagar 50 milhões?
Pois é, inclusive o pagamento dessas multas, né, como você citou muito bem, começa em agosto de 2021. Mas uma coisa interessante que você falou que eu queria contextualizar para o pessoal de casa que está assistindo, geralmente esses vazamentos de dados são hackers que acessam banco de dados de empresas que têm essas informações e a partir daí eles criam cópias e distribuem no mercado negro, colocam esses dados à venda. E a LGPD justamente quer punir as empresas que têm esse tipo de vulnerabilidade e permitem que esses hackers ataquem os seus bancos de dados. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. E aí a gente diz, né? Nossa, simplesmente ali o meu servidor, meu banco de dados está, pode ser ameaçado, pode ter um comprometimento, né? Muitas vezes é só o hacker com uma informação ou um componente vulnerável, né? Às vezes, João, uma simples senha anotada nos post-its, tá? Senhas anotadas em caderninhos ou até mesmo um acesso não autorizado aos ambientes de data center pode resultar em um acesso não autorizado. Então a gente brinca, né? Pode ser tanto um ataque, né? E a pessoa está do outro lado do mundo conduzindo esse ataque, qualquer origem que seja, ou pode ser mesmo até um ex-funcionário que vazou uma informação confidencial do negócio. Então, por isso que é muito importante essa postura da empresa e olhar para todo esse comportamento de segurança. Eu vou proteger não só o meu colaborador, não só os meus clientes, eu vou proteger os meus ativos. Com certeza. Bom, a gente contextualizou aqui a situação dos vazamentos de dados recentes que viraram notícia no Brasil inteiro. Falamos também sobre os principais impactos que isso pode trazer para a vida das pessoas, que é a atuação, infelizmente, de criminosos utilizando de má fé esses dados. Também falamos da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada aqui no Brasil em 2018 e é um importante recurso para combater esse tipo de vazamento. E agora, Lucas, para a gente finalizar, acho que o mais importante é falar sobre prevenção, né? E quando a gente fala de cibersegurança, qual a melhor forma de se prevenir desse tipo de problema? Bom, as empresas, né, desde já devem assumir esse comprometimento, né, perante a lei, ou seja, cumprir os requisitos. E o que eu digo basicamente? É a criação da política de proteção de dados. Tanto se eu crio uma política, eu também tenho que treinar os meus colaboradores, né, porque eu também posso cobrá-los ali na frente. E de um lado também mais cidadão, eu diria que é redobrar aí a atenção quando eu estou preenchendo um cadastro, tá? De internet. Redobrar a atenção quando eu clico nesses links que aparentemente é de cafeteira de Nespresso, mas te redireciona ali para um portal, né? E ali você coloca cartão de crédito, CPF e simplesmente tem informação. E sempre, principalmente, ter atenção em nossos smartphones que nos acompanham o tempo todo, ao instalar um aplicativo, eu verificar que tipo de permissão eu estou dando para aquele aplicativo. Um joguinho bobinho pode permitir um acesso a fotos, a minha agenda de contatos e, nossa, tem muita informação, né, no nosso telefone. Então, eu digo, no mundo do computador, mas também está na palma das nossas mãos. A gente tem que ter essa dupla proteção. Com certeza. Lucas, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal de casa entendeu um pouco mais essa relação, né, dos dados com essa situação aí de vazamentos e o que isso pode trazer de impactos. E eu espero conversar com você em uma próxima oportunidade. Sem dúvidas. Muito obrigado, João. Obrigado, pessoal.